A gente precisa entender que esse é um raio totalmente ligado, então, à sabedoria, ao conhecimento, que nos ajuda a ter mais discernimento sobre a nossa vida. Olá, ser de luz! Eu sou a Marina, eu estou há 30 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. No vídeo de hoje eu vou te contar a minha experiência no ciclo de limpeza espiritual de 21 dias sob a egrégora do segundo raio da Fraternidade Branca, raio amarelo dourado. Com certeza você já deve ter ouvido falar do ciclo de oração de São Miguel Arcanjo. Ele é o ciclo de oração e de limpeza espiritual mais famoso que a gente conhece. E ele corresponde ao primeiro raio, ao primeiro ciclo, digamos assim, da Fraternidade Branca. A Fraternidade Branca ela é composta por 7 raios. O ciclo de São Miguel Arcanjo então corresponde ao primeiro. A cor desse raio é azul. O segundo raio da Fraternidade Branca, desses seres que nos amparam e nos guiam no nosso processo de evolução espiritual, é o raio amarelo dourado. E aqui no santuário, então, a gente tem esse costume, já faz alguns anos, de realizar esses ciclos de orações. Ciclos de oração de 21 dias são considerados ciclos quânticos pela espiritualidade, porque trazem uma carga de limpeza espiritual e purificação na nossa vida. Nós não somos os mesmos ao findar um ciclo de oração. 21 dias depois, fazendo um ciclo de oração direitinho, nós somos pessoas diferentes. E cada ciclo, cada raio da Fraternidade Branca trabalha com uma energia específica. São Miguel Arcanjo, por exemplo, é conhecido por ter um ciclo de oração que traz muita libertação, porque é esse o trabalho voltado espiritualmente e energeticamente falando, que esse raio, toda essa egrégora se manifesta dessa forma. O segundo raio da Fraternidade Branca é um raio mais voltado ao conhecimento, à sabedoria. Então, todo o processo de limpeza que acontece através desse raio e através desse ciclo de oração, dessa oração específica do segundo raio, ele vai nos auxiliar a trazer mais consciência para a nossa vida, mais sabedoria. Então, de fato, o que isso significa? Quando a gente participa de um ciclo de oração, seja ele qual for, 21 dias depois da finalização desse ciclo, nós vamos ter no nosso campo energético, no nosso campo sutil, a realização de uma limpeza. Sempre uma limpeza espiritual, energética de forma muito profunda. 21 dias é o tempo necessário para o nosso cérebro incorporar também um novo hábito. Isso significa que, neurologicamente falando, 21 dias é um período que o nosso cérebro ele passa a reconhecer uma atitude e passa a tornar ela, digamos assim, como um padrão na nossa vida. Ele reconhece algo que a gente insistentemente disse, mostrou para ele durante um certo período e ele compreende aquilo então como algo que vai virar automático. E é por isso que os ciclos de 21 dias são considerados ciclos quânticos, porque a gente muda uma frequência, a gente quebra muitas vezes uma barreira. Explicando sobre esse ciclo de oração, especificamente do raio amarelo dourado da Fraternidade Branca, a gente precisa entender que esse é um raio totalmente ligado, então, à sabedoria, ao conhecimento, que nos ajuda a ter mais discernimento sobre a nossa vida. Então, a gente faz um processo de limpeza mental, espiritualmente falando, energeticamente falando, durante esse ciclo. Para que esse ciclo vai te ajudar a tomar melhores decisões? Se você estuda para provas importantes, para concursos, por exemplo, esse é um ciclo de oração que é imprescindível que você faça, que você realize, porque ele vai ajudar cada vez mais a solidificar conhecimento e informação no nosso campo, na nossa memória. Isso significa que se você tem decisões importantes também para tomar e não está conseguindo ter clareza suficientemente para isso, esse é um ciclo de oração que com certeza vai auxiliar muito nesse processo. Vou contar um pouquinho aqui então, de um pouco da minha experiência realizando esses ciclos. Cada ciclo de oração vai trazer percepções diferentes para nós. Cada egrégora que vem para trabalhar, ela traz sensações diferentes
E nesse ciclo em específico, sempre que eu faço ele, a minha sensação é de uma necessidade de muito silenciamento. É como se a gente precisasse passar mais tempo quietinho, mas não quietinho simplesmente longe das pessoas, mas é como se o nosso plano mental, como se tudo que acontece na nossa mente o tempo inteiro, é como se ele passasse a silenciar um pouco. Isso sempre me ajudou a perceber melhor o que eu estava pensando, o que eu estava passando pela minha cabeça durante a maior parte do tempo. Isso sempre me ajudou, sempre trouxe muito centramento para mim na minha vida. Então a tendência de quem faz, de quem realiza esse ciclo, vai ser muitas vezes ficar mais isolado, mais quietinho, precisar passar mais tempo meditando muitas vezes, porque esse silenciamento ele é natural e ele é importante para que a gente possa tomar consciência de algumas coisas na nossa vida. O que muitas pessoas relatam também, participando desse ciclo de oração voltado ao raio amarelo dourado da Fraternidade Branca, sobre a egrégora do Arcanjo Jofiel, é que muitas vezes quando a gente inicia esse processo de oração, muitas vezes as pessoas relatam um pouquinho de ansiedade. Justamente, esse ciclo de oração ele nos coloca em um ponto, em um patamar na nossa vida, que a gente precisa olhar para algumas coisas. Algumas coisas ficam muito claras. Então é como se tudo tomasse uma proporção muito mais iluminada na nossa vida, para que a gente tenha clareza sobre os nossos passos, sobre os nossos caminhos, sobre as nossas decisões, sobre as pessoas que estão andando conosco, para que a gente possa ter essa clareza e possa enxergar o que realmente a gente quer manter na nossa vida, o que realmente faz sentido que permaneça. Se tem alguma pessoa que não faz mais sentido, que a gente precisa se afastar, se tem algum caminho que já não é mais exatamente aquilo que o nosso coração está nos pedindo. Esse é um ciclo que traz muita clareza, então é um ciclo que fecha muitas portas e abre muitas outras, justamente por colocar luz, para que a gente possa olhar, enxergar, compreender. E é óbvio, todo esse processo sim às vezes exige um pouco desse silenciamento. Se você nunca fez parte de um ciclo de oração e quer ter essa experiência, quer ter essa vivência, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição o link para acesso ao nosso grupo, o grupo da comunidade do santuário. É lá que a gente faz essas orações em grupo, em egrégora, em força e em união. Então, se você sentiu que de alguma forma precisa participar, precisa passar por um processo de limpeza espiritual, vale muito a pena realizar isso com um grupo, com uma equipe que já está trabalhando nisso há muito tempo e que pode prestar um auxílio muito importante para ti nesse movimento, nesse processo. Eu vou deixar aqui embaixo também e nos cards a oração de limpeza de 21 dias sob a egrégora do raio amarelo dourado, para que, se você se identificou com essa necessidade de ter mais clareza sobre os seus passos, perceber melhor o que está acontecendo na sua vida e, com isso, ter mais facilidade para tomar decisões, se você está se preparando para provas importantes, para tomar decisões que podem mudar o rumo da sua vida, é importante que você tenha auxílio das equipes espirituais para fazer isso da forma melhor e mais leve possível. Então eu vou deixar a oração aqui também para que você tenha acesso. Fico muito feliz que você tenha chegado até aqui, espero que esse vídeo tenha te auxiliado, tenha colocado um pouquinho de luz no teu caminho. Deixa um curtir aqui se fez sentido, se de alguma forma eu contribuí na tua jornada. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!